Olha, eu acho que eu não devo mais dar palpites, né? Fiquei toda hora aqui falando, né, sobre o Aliassime, que hoje ganhou um jogo de 3 horas e meia, né? De que um confronto contra o Taylor Fritz seria muito enjoado, né? Pelo desgaste físico. Agora o Taylor Fritz me apronta de perder para o Gilles Simon no seu último torneio na carreira. Gilles Simon, 37 anos de idade, já foi top 10, deve ter campanhas bem notáveis. Em Grand Slams ele teve no máximo quartas de final, se não me falha a memória, no Australia Open e Roland Garros, né, o Wimbledon, mas assim, acho que ele foi oitavas no máximo nos outros Grand Slams. A questão é que o Gilles Simon é um tenista que tem história, né, já ganhou de grandes tenistas, tem vitória contra Rafael Nadal, tem vitória contra Djokovic, tem 2 vitórias contra Roger Federer. Não são muitos tenistas que têm o privilégio de dizer que já ganharam dos 3. Ele já ganhou o Andy Murray 3 vezes, inclusive na estreia do torneio, fazendo uma ótima atuação. E hoje, assim, para deixar mais especial o último torneio de sua carreira, ele ganha de um tenista que esteve no top 10. E vai pro top 10, eventualmente, né? Porque o Alexander Zverev vai cair para a 11ª posição. É uma vitória gigante para Gilles Simon, que lembrou seus melhores dias, né? Nos seus melhores dias, Gilles Simon era capaz de fazer o que fez hoje em quadra, né? Não é um super sacador, não é um cara de golpes extremamente potentes ou de um jogo tão encantador, mas é um cara que se baseia na solidez e de uma brilhante antecipação dos golpes adversários. E isso fez com que o Fritz hoje não tivesse confiança nenhuma, né? Porque assim, fisicamente, o Simon falou que estava muito cansado contra o Murray, então assim, ele ter que aguentar as pancadarias do Fritz no fundo de quadra seria uma tarefa difícil. A questão é, o Fritz estava muito sem confiança hoje, as bolas muito curtas, e isso permitia com que o Gilles Simon brincasse um pouco com o direcionamento de bola, que é algo que ele sempre fez muito bem. O que eu digo de direcionamento de bola? Você mudar a direção, você sai de uma cruzada para uma paralela, de uma paralela para uma cruzada, entende? Mudar a direção da bola não é uma coisa fácil de se fazer. Muitos tenistas têm dificuldade de fazer isso, até mesmo ótimos tenistas. O próprio Fritz não é o melhor em questão de mudar a direção da bola. Você vê que às vezes quando ele tenta, ou ele às vezes joga para, às vezes ele consegue uma ótima bola, mas às vezes ele joga a bola muito pro meio, outras vezes joga um pouco para fora. Então assim, ele mudando a direção da bola e prolongando os pontos, ele estava conseguindo induzir o Taylor Fritz ao erro. E hoje o Taylor Fritz não estava sacando mais ou menos, ele estava sacando mal. E sacando mal, com um devolvedor inteligente como é o Gilles Simon, ele teria que jogar todos os pontos. E basicamente, o Fritz jogou quase todos os pontos como se fossem games de recepção, porque o saque não machucava o Simon, são 8 aces apenas, para um cara que na semana passada lá em Viena e anteriormente lá em Tóquio estava distribuindo 20 aces, isso é pouco, né? Sacou muito mal e muitos segundos serviços, e aí contra o Simon jogando bem, com a torcida a favor, e a gente sabe que o francês não é aquela questão de que eles apoiam o jogador deles, né? Eles escolhem alguém para torcer sempre, né? E quando é o francês aí fica mais ainda, né? A gente já viu casos como esse lá em Roland Garros, quando o Tsitsipas estava jogando contra o Zdeněk Kolar, que era um tenista de 150 do ranking, né? E a torcida tava puxando o Kolar, gritando, fazendo lá, aplaudindo, né? Entende? E isso mexe com a cabeça dos jogadores, e o Fritz claramente estava incomodado com a torcida hoje, e o francês não faz questão de ser muito educado, não, porque eles gritam às vezes na hora que o cara vai sacar, atrapalham bastante. Então assim, tem todos esses problemas envolvidos. Inclusive o Medvedev reclamou muito da torcida hoje, que várias vezes na hora que ele ia sacar, estão vaiando, gritando, né? Então assim, isso daí também abala ele, mas um grande tenista tem que saber se virar nessas situações. Ele tem que saber em virar a situação a seu favor. E olha um jogo, por mais que a gente tenha que elogiar o Simon, que jogou super bem, teve uma atuação magnífica, conseguiu fazer coisas que ele não fez contra o Murray. Eu acho que o Murray jogou muito mal a partida da primeira rodada, né? A gente tem que falar, o Fritz foi mal. Ele não fez o básico hoje, né? Tipo, as partidas ruins do Fritz, por a gente lembra o Shapovalov, né? Ele teve um jogo ruim, mas pelo menos ele estava buscando soluções. Ele estava com o braço curto demais hoje, um pouco machucando o Simons. A gente tem um cara que tem uma das melhores combinações de backhand e forehand do Tour atualmente, e o cara só tá passando a bola pro outro lado, né? Vamos jogar uma bola anguladinha ali. Isso não ia machucar o Simon, sinceramente, do jeito que ele estava jogando. Então, faltou estratégia, faltou mudança, faltou coragem. Eu acho que isso aí é muito nítido. O Fritz estava toda hora esperando o Simon errar, e eu acredito que enquanto alguém não ensinar, né, enquanto o técnico dele não ensinar que o Fritz ganha jogo agredindo e partindo para cima e não na solidez, né, igual o Medvedev, de trocando bola induzindo o adversário ao erro, ele vai
continuar sendo um tenista que oscila. Tem horas que ele se sente confiante, ele vai pra cima, aí maravilhoso. A gente viu jogos maravilhosos que ele fez esse ano, ganhando do Nadal, ganhando do Rublev 2 vezes. O jogo que ele ganhou contra o Rublev lá em Cincinnati foi lindo, né? Foi uma atuação maravilhosa dele. Agora, o jogo dele agora foi péssimo, não parece o mesmo tenista. Isso é uma coisa que me espanta. E eu acredito que isso é justo pelo que foi o ano, porque ele poderia ir para a ATP Finals. Inclusive, essa derrota, junto com a do Berucas com o Roger Rune, já define que os jogadores que vão para o ATP Finals. O Aliassime e o Rublev estão na ATP Finals. Eles não precisam se preocupar com a campanha do Fritz, né? E eu acredito assim, esse jogo era quase certo, todo mundo falava, o Fritz vai ganhar, é a despedida do Simon. E o fato de ele ter perdido diz muito sobre esse ano do Fritz, que é irregular, alterna torneios onde ele joga super bem, como jogou em Wimbledon, Indian Wells, como ele até estava jogando na Australia Open, e torneios que ele faz campanhas apáticas demais, né? Foi muito apático no Masters 1000 de Montreal, foi apático também ali em Viena, e é apático de novo em Paris. Ele tem que ter mais regularidade. Esse ano deu saltos para frente, se tornou um tenista mais sólido no fundo de quadra, mas ainda tem coisas a serem consertadas. Tanto o Rublev quanto o Auger Aliassime estão mais prontos que Taylor Fritz para os próximos passos. Agora, o Gilles Simon enfrenta Félix Auger Aliassime. Acredito ser um jogo bem complicado, mas que o Aliassime não esteja muito bem fisicamente, pelo fato de já estar jogando há 3 semanas seguidas e hoje tem que passar por uma batalha de 3 horas e meia contra o Mikael Ymer. E a gente tem que colocar o Mikael Ymer na equação, porque ele é um cara que te faz correr muito, né? Ele é um cara que prolonga muitos pontos, né? 3 horas contra um sacador, né? Se bem que é difícil ter jogo de 3 horas contra um sacador, mas a questão é, o Gilles Simon pode ter alguma chance. Ele tá jogando bem, tá conseguindo ser sólido, mas a questão é que o Aliassime, a meu ver, é um cara mentalmente mais pronto do que o Taylor Fritz, do jeito que vem jogando nas últimas semanas. Eu acredito muito que o canadense é favorito para esta partida e, ao meu ver, hoje mostrou mais força mental do que o Taylor Fritz, porque, ao meu ver, o Ymer fez uma partida até melhor do que a do Simon, que foi muito incrível hoje ali. No meu ver, viveu assim, durante alguns momentos seus melhores dias, mas a gente sabe, né, que o Gilles Simon hoje o saque dele não é um dos melhores, né? E o Fritz, que tem uma devolução que já foi notavelmente boa, não conseguiu machucar o Simon quase no momento, chama muita atenção. Então, vitória de Gilles Simon, vai enfrentar Félix Auger Aliassime, que para quem quase saiu na primeira rodada, tem uma chance de ir para as quartas de final de um Masters 1000 e cada vez se consolidar mais entre o top 8, quem sabe até beliscar um top 5, dependendo do seu desempenho no ATP Finals. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.